Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem me assiste. Hoje a gente vai falar sobre linguagem figurada e simbólica, porque nós estávamos vendo poemas concretos e visuais e também haikais. E, a parte disso, qualquer poema ele não trabalha com linguagem simplesmente denotativa. Ele vai trabalhar muitas vezes com metáforas, por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver. Isso não é uma definição literal do que é amor para a ciência. Ou, por exemplo, vamos supor que tem um poema que fale sobre hemorragia. Isso, para a ciência, é derramamento de sangue por obstrução de algum vaso. Só que um poeta não vai definir hemorragia assim. Vai definir, por exemplo, hemorragia como derramar de pétalas do meu braço. Isso é uma linguagem poética que é diferente da linguagem científica. Nós vamos falar sobre essas questões. Para começar, é necessário definir o que é símbolo. Símbolo está no lugar de alguma coisa. Ele substitui ou sugere algo que está presente ou não. Se eu falar, por exemplo, da minha gata que chama Ayla, essa expressão, Ayla, é um símbolo da gata. E essa imagem aqui em Yang é símbolo de equilíbrio para os orientais. Por quê? Na sombra eu tenho luz e na luz eu tenho sombra. É a união das duas coisas. Se eu vir, por exemplo, numa garrafa, numa bandeira, se eu vir esse símbolo, isso aqui é símbolo, representa piratas. Agora, se essa caveira estiver numa garrafa, provavelmente o conteúdo daquela garrafa é veneno. Então, olha, aonde o símbolo aparecer, ele também pode mudar o significado. Enquanto os meus vizinhos gritam, não sei porquê. A bandeira também é um símbolo nacional. Essa bandeira é símbolo de brasileiros mundo afora. Uma outra questão que a gente precisa falar é metáfora. Metáfora ao pé da letra transporte. Quando eu pego uma coisa de um lugar e transporto, transfiro para outra. É uma comparação implícita. Por quê? Quando eu digo que ela é uma cobra, e guardem isso aqui, porque isso já é uma linguagem conotativa, tá? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Quando eu digo que ela é uma cobra, eu pego os dois conjuntos da mulher e da cobra e tiro da cobra. Eu não tô falando que ela literalmente rasteja. Eu tô falando que a mulher é uma víbora, que ela não presta. Então eu tô pegando esse caráter de víbora daqui e transportando pra cá. Quando eu digo que eu sou um leão, olha eu aqui com meu cachorrinho fofo. Eu não tô falando literalmente que eu sou esse bicho. Eu tô pegando questões e características desse bicho, como por exemplo comer demais, e transferindo para cá. Eu estou dizendo que, por exemplo, eu como demais ou que eu tenho muita raiva, que eu sou uma pessoa impulsiva, como um leão. Daí a questão de comparação implícito. Como não aparece? Eu sou como um leão. Agora, quando eu digo esse bebê é um capeta, o que eu estou dizendo é, eu estou pegando dois conjuntos, o do bebê e o do capeta. E as características. Eu tenho bebê, normalmente eles são fofos, é um humano não adulto, usa fralda, faz uma criação, chora e mama. E o capeta, até onde se sabe, ele é vermelho, tem rabo, tem um tridente, faz diabruras. Num primeiro momento, o que a gente faz na nossa cabeça quando a gente faz essa metáfora é literalmente juntar as duas coisas. Num lugar em que tem todas as características dos dois lugares. Aí, para fazer a metáfora mesmo e transportar as características que eu quero daqui para cá, o que eu faço daqui para cá é pegar todas as características e cortar o que eu não quero. Por exemplo, quando eu falo que o bebê é um capeta, eu não quero o aspecto de fofura do bebê, então eu desabilito isso aqui. Eu não quero o aspecto que ele usa fralda, eu não tô falando que ele mama, nem que ele é vermelho, nem que ele tem rabo, nem que ele tem um tridente. Tô falando que ele faz diabruras. É isso aqui que vai ser o foco, ok? Metáfora, então, é um transporte. É quando eu pego uma ideia e é uma comparação implícita. Eu estou comparando um conjunto com o outro por alguma questão. Bom, e aí a gente chega naquilo que eu falei em denotação e conotação. Quando eu digo que essa mulher é uma cobra, isso é uma conotação porque isso é o sentido figurado, metafórico. As palavras têm sentidos literais, primários, reais, entre muitas aspas, tá? E sentidos metafóricos. Cobra, quando eu falo cobra, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é o animal que rasteja. E não uma mulher que não presta. Agora, ou não uma pessoa que é traiçoeira. Diferente disso é quando eu emprego a palavra cobra literalmente, em orações como isso aqui, ó. A naja foi uma das espécies de cobra mais comentada ultimamente. Aqui eu tô falando do bicho que rasteja mesmo, realmente. Aqui é um sentido denotativo, não tem comparação nenhuma aqui. Aqui não tem metáfora nenhuma.
aqui tem uma metáfora. A conotação pressupõe uma metáfora. Por quê? Eu pego alguns aspectos de cobra, por exemplo, ser víbora, ser traiçoeira, e atribuo para esse conjunto. Você poderia me ajudar, me dar uma mãozinha nesse trabalho? Quando eu digo isso, eu não estou literalmente esperando que a pessoa corte a mão e dê para mim. É um sentido figurado, metafórico de ajuda. Agora, quando eu digo, por exemplo, que meu bebê tem uma mãozinha linda e graciosa, eu estou falando especificamente, realmente, literalmente da mão dele. Quando eu digo aquele moço é um galinha, eu estou comparando aqui, para fazer uma conotação, o conjunto moço com o conjunto galinha. E eu não estou falando que ele tem pena e nem que ele cacareja. Eu estou falando que ele não presta. Eu pego esse aspecto daqui, que é muito metafórico e muito simbólico, e jogo para cá. Eu transfiro daqui para cá. Daí a ideia de metáfora. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Lembrando que a gente... Por quê? Porque a gente estava vendo não só poemas concretos, nos quais os versos dão uma concretude, simbolizam, daí a ideia do símbolo, de se referir a alguma outra coisa. Os versos, do jeito que eles estão, simbolizam o conteúdo. Por exemplo, aquele poema da folha, que eu falei para vocês que os versos formavam uma folha e o poema falava de uma folha. Ou aquele poema em que os versos falavam de tomar café e os versos estavam dispostos de modo a que a gente enxergasse uma xícara de café. Tá. E por que eu estou falando isso? Porque nós vimos as diferenças do poema concreto para o haikai. Mas eu disse para vocês que existem outras escritas. E que a escrita oriental tradicional não é fonética igual a nossa. Porque a nossa se baseia em fones, literalmente em representações de sons. Por exemplo, abacaxi são sílabas, ok? Mas isso aqui não são sílabas. A gente bate o olho e aqui não vê nada, porque, a menos quem sabe japonês ou chinês, e não vê nada, porque a gente não tem a decodificação do idioma. Agora, um oriental, um japonês ou um chinês que batesse o olho nisso aqui, ele não tá vendo o som mizu, ele tá vendo água. É como se ele estivesse vendo uma foto de água nele. Então, conforme ele vai lendo daqui para cá e daqui para cá, leu aqui, leu aqui, leu aqui, mizu no oto, kawazi no tobiko no furueku. Conforme ele vai lendo isso, vão se formando imagens na cabeça dele de água, um sapo, pulo. Olha aqui, esse símbolo é uma ideia, é um ideograma, não é um som. Esse símbolo representa uma ideia, que às vezes é uma frase completa. Isso aqui não parece uma pessoa pulando, ó. Literalmente, uma pessoa estava num lugar mais alto, pulou e saltou para cá. É literalmente isso. E as reverberações do pulo, ó. Esses dois pontinhos são as reverberações do pulo. É isso que um oriental enxerga a hora que ele bate o olho aqui. A hora que ele bate o olho no Ike, ele enxerga um lago. É como se tivesse na cara dele um lago. Então, para nós precisamos traduzir em versos. Mas para um oriental, isso aqui é um conjunto de fotos, na verdade. E é por isso que eu falei para vocês que o haikai é como se fosse uma fotografia de um momento. Por quê? O que ele vai mais ver, um oriental, na hora que ele bater o olho, é isso, isso e isso. Um lago, um sapo pulou, o sapo pulou na água. Ele já fez a imagem na cabeça dele, veio direto. Para vocês entenderem mais ou menos como funciona essa lógica, que não passa primeiro por sons, olhem isso aqui. A ideia do ideograma é muito próxima, a ideia ideograma, do que a gente tem com os nossos símbolos, por exemplo, de WhatsApp e Facebook. A hora que eu olho para isso aqui, eu não penso no som WhatsApp. Eu penso direto no significado, que é um aplicativo que eu uso para me comunicar. Do mesmo jeito que eu sei que isso aqui é Facebook. A hora que eu olho o celular e eu vejo isso aqui, eu não falo na minha cabeça Facebook. Eu posso falar não explicitamente, mas a primeira coisa que vem é a ideia. Facebook é um aplicativo que eu uso. Do mesmo jeito que a hora que eu bato o olho para esse ícone, eu sei que é o meu computador. Ou para esse ícone, eu sei que é a lixeira. Os ideogramas, que são ideias, por exemplo, je, que é pessoa, eles vêm literalmente de representações, de desenhos de pessoas. Olha isso aqui. Eles desenhavam a pessoas orientais e esse símbolo foi evoluindo. Ó, parece uma pessoa batendo alguma coisa. Com o tempo virou isso aqui. Agora, o hino que é cachorro, eles desenhavam um cachorro. Aí esse símbolo foi mudando conforme o tempo.
até se tornar isso aqui. O cachorro, para os orientais, é literalmente um humano com rabo. O inu. Aqui, ó, pessoa, o rabo e as patas. O fogo, o ideograma de fogo, olha aqui, é a representação das chamas, simbolicamente. Terra é uma coisa sólida. Já a mulher, antigamente, ela era representada como ajoelhada, sentada como é tradicionalmente para eles, como eles sentam tradicionalmente. Até que esse símbolo foi evoluindo, mudando, não gosto muito dessa palavra evolução, mas mudando conforme o tempo, até se tornar o N, que nós temos hoje, que é isso aqui. Isso aqui é um N. A hora que um oriental bate o olho nisso aqui, ele já vê uma mulher. Ele vê uma mulher, ele não vê uma palavra. Ele vê direto o significado. Ele vai direto para o significado, igual a hora que você bate o olho nisso aqui. Você vai direto para o significado do Facebook. E a hora que um oriental bate o olho nesse símbolo, ele vai direto para o significado criança, que anteriormente, em tempos anteriores do japonês, do cantonês, era representado por uma criança mesmo. E foi se transformando até chegar nisso aqui. No xiao. Bom, de qualquer maneira, eu não estou falando aqui do hiragana nem do katakana, que são outros alfabetos do japonês. Eu estou falando de ideogramas tradicionais dos orientais. Porque essa questão de ideia é importante, sobretudo quando a gente pensa que podem existir conversas sem palavras, como isso aqui. Ah, isso aqui é um texto completamente sem interpretação nenhuma? Não! Olha aqui, existe uma primeira pessoa que... Eu vou traduzir isso para vocês. Batam o olho. Imaginem-se orientais agora diante de ideogramas e batam o olho nisso aqui. Não é tão difícil entender o que é um ideograma a partir do momento que você olha para essa conversa de WhatsApp. Você entende pelas imagens. Aqui, e agora eu, como sou um ocidental, eu vou traduzir as imagens, os ideogramas, os emojis, para a nossa cultura, para a nossa língua da nossa cultura ocidental, que coloca isso em frases com palavras, ok? Tem uma pessoa que dá um oi para outra. Isso aqui é uma saudação. E que convida a outra para jogar futebol. Olha a pergunta. Essa outra pessoa fala, ah, não vai dar, tá chovendo. Olha aqui o símbolo da chuva. E ela tá triste, porque ela queria jogar. Aí a primeira pessoa pega e fala o seguinte, ah, então vamos jogar videogame e algumas outras coisas em casa, tipo dado ou fliperama, o que você acha? A segunda pessoa topa. Esse é o sinal de joinha. É isso que esse sinal de joinha simboliza. Estamos falando de símbolos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. É mais ou menos assim que os orientais veem o mundo. É claro que assim, o que eu estou fazendo aqui como aula é uma metáfora, tá? Estou tentando ligar coisas, mas é para que vocês tenham em mente mais ou menos como os orientais representam e escrevem e veem e enxergam o mundo. É por imagens, não é por uma escrita de sons. Bom, era isso que eu gostaria de trazer na aula de hoje, falar sobre símbolos, sobre metáforas, sobre outras escritas possíveis. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem.